Me conta, você já teve aquela opinião que parecia tão certa e um dia tudo mudou? Tipo, você olha pra trás e pensa como que você foi capaz de acreditar nessas coisas. Hoje eu quero conversar justamente sobre isso. Oi, docinhos! Bem-vindos ao meu cantinho aqui no YouTube, onde a gente conversa, pensa e fala sobre coisinhas do nosso jeitinho. Opinião é uma coisa muito curiosa, né? Nunca é só gosto pessoal. Elas moldam como a gente enxerga o mundo, as pessoas e até nós mesmos. Às vezes, uma opinião pode aproximar as pessoas ou também afastar elas. E o mais louco é que elas nunca ficam paradas, elas mudam o tempo todo. Mas o que faz uma opinião mudar? Será que é porque você aprendeu algo novo? Ou porque alguém nos mostrou um jeito diferente de olhar para certa coisa? Ou será porque lá no fundo nunca foi a nossa opinião de verdade e a gente só herdou essa opinião de alguém? As nossas opiniões nascem de muitos lugares. Daquilo que a gente viveu, do que a gente ouviu de pessoas próximas e até do que a gente consome na internet. E, é claro, das nossas emoções. Quem nunca mudou de ideia após sentir algo muito forte? E tem aquela frase do Sócrates, a única sabedoria que a gente não sabe de nada. É como se ele estivesse lembrando a gente que nossas opiniões são só pontos de vista temporários da gente, não uma verdade absoluta. E olha que às vezes a gente nem percebe que carrega uma opinião só porque todo mundo ao nosso redor pensa igual a gente. É igual naquele filme de 12 Homens e uma Sentença, onde todo mundo queria condenar um cara, até que um deles começou a se questionar sobre o que estava acontecendo. Uma opinião sozinha mudou o rumo da história inteira daquele lugar. Eu mesma já mudei de opinião várias vezes. Teve uma época que eu dizia que eu não gostava de rosa, que não gostava de estrelinhas e tudo mais, e hoje em dia é o que eu mais uso. Mas quando eu dei uma chance, eu percebi que não era bem assim. Às vezes o que muda a nossa opinião é só experimentar certas coisas. E tá tudo bem mudar de opinião. Mudar de opinião não é uma fraqueza, é um crescimento, amadurecimento. É como se a gente fosse uma plantinha que pouco a pouco vai germinando, entendeu? Mas tem um detalhe muito importante. As nossas opiniões também influenciam os outros. Cada vez que a gente compartilha algo, comenta ou até conversa tranquilo num café com outra pessoa, isso espalha sementinhas, por assim dizer, que podem virar flores boas, flores bonitinhas ou até ervas daninhas. E é por isso que vale muito a pena prestar atenção no que a gente fala e perguntar a si mesmo, de onde é que veio essa ideia? Ela é mesmo minha ou é só o eco que eu reproduzi de alguém? Será que ela ajuda certa pessoa ou ela atrapalha? Agora imagina um mundo onde ninguém nunca mudou a opinião. Cada lado tá preso na sua bolha, brigando sem nunca se ouvir. Parece muito cansativo. E é perigoso também. A história tá cheia de exemplos de ideias que nunca foram questionadas e acabaram machucando milhares de pessoas. Então, se as opiniões mudam e se elas influenciam pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito importante em cuidar do que a gente pensa e o que a gente compartilha com outras pessoas. Não é sobre sempre estar certo, mas sim estar sempre aberto para entender o lado de outra pessoa, porque a opinião que você tem hoje pode mudar amanhã, e essa mudança pode sim influenciar na sua vida e na vida de outras pessoas. Um grande exemplo disso sou eu. Muito tempo atrás eu gostava de uma pessoa em específico, porém após umas ações que essa pessoa teve, a minha opinião sobre ela mudou radicalmente. E eu me afastei completamente dessa pessoa. E eu percebo hoje, vários anos depois, que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Parar e pensar o que essa pessoa era pra mim e o que ela fazia na minha vida. E é por isso que as opiniões são tão importantes. Mas agora eu quero saber, qual é a sua opinião sobre isso? Você já mudou de opinião na sua vida? Conta aqui nos comentários, porque eu adoro aprender coisas novas com vocês e interagir com vocês. E se você quiser continuar vendo os meus vídeos, deixa um like, se inscreve e te vejo no próximo vídeo. Tchau!